Vamos continuar nosso papo. 4 anos de renascimento e essa edição especial de vídeos sobre aprendizados que a experiência de quase morte me trouxe. Roda a vinheta! E aí eu poderia muito bem falar sobre a sexualidade e esse processo junto com o corpo, mas como vocês viram, já tinha muita coisa para falar sobre essa ressignificação da minha relação com o corpo. E aí eu achei que precisava de um capítulo à parte, especialmente porque traz uns outros elementos que eu acho que pode ser legal de compartilhar. Né? Então, só contando o que aconteceu comigo, eu tive uma gestação tubária, que é uma gestação que acontece fora do útero, e a minha aconteceu na trompa, e eu não sabia que estava grávida, daí a trompa rompeu e eu perdi 70% do sangue do corpo. Com essa perda gigante de sangue, eu tive um longo processo de recuperação do meu corpo físico mesmo, né? Dessa estrutura toda. E aí esse processo, né, levou uns 2 meses, a fase mais crítica, que foi esse período de transição, sair da cadeira de rodas e tal. E mais ou menos 2 anos para sentir que a minha força estava voltando mesmo, né? Só esse ano mesmo que eu senti que eu tava forte. E então, nesse processo de fazer o tratamento para anemia, além do tratamento convencional, que envolvia lá as idas ao hospital e tudo mais, e os remédios e tal, eu fiz também um tratamento com um naturopata que cuida de mim, da minha família já há alguns anos, que é o Túlio Americano. E eu fui fazer um tratamento com ele exatamente para tentar reverter, porque eu me respondo muito bem à acupuntura, e eu falei, cara, vai ser incrível. E eu já tinha feito um curso de fitoterapia com ele, enfim, um cara incrível. Daí eu fui fazer o tratamento com ele e era incrível. Algumas sessões eu saía até andando, né? Entrava de cadeira de rodas e saía andando, assim, me sentindo muito mais vitalizada e tal. E em uma dessas sessões ele falou assim pra mim, Gabi, você vai precisar cuidar desse feminino, né? E assim, eu já tinha estudado com ele, eu entendia o que ele estava falando, e aqui quando eu tô falando de feminino, eu não tô falando de questão de gênero, eu tô falando de aspectos da energia, né? E eu entendi o que ele quis dizer, mas eu tava bem preocupada naquele momento em conseguir ficar em pé sozinha e tomar banho sozinha, sei lá, comer coisas sólidas, esse tipo de coisa. Mas aquilo eu guardei aquilo, e daí eu comecei a procurar terapias que fossem me ajudar com essa questão do feminino, porque eu sabia que eu tinha tido, eu já estudava chakras, yoga e tudo mais, né? Já era reikiana há muitos anos. E sabia que, né, eu tava... o bloqueio que eu tive, assim, né, a grande questão foi no chakra sexual, e é uma matriz de energia de vida, de criatividade e tudo mais, eu já tinha noção disso. Mas na prática mesmo eu tava um pouco assim, ok, como que eu vou lidar com esse feminino, né? Como que eu vou cuidar desse feminino? Era uma coisa bem nova pra mim, assim. E aí eu fiz vários processos, né? Entrei em alguns grupos de mulheres, fiz cura do útero com a Liv Stable, fiz vários processos do feminino, e aí que tinha a ver com essa questão, assim, e eu tava entendendo mais ou menos pra onde a coisa tava caminhando, pero não muito, sabe? E aí um dia, numa outra sessão de acupuntura, aí ele falou assim, Gabi, acho que você deveria voltar a dançar, eu acho que pode ser legal pra você. E aquilo ficou assim pra mim, eu fiquei super surpresa, porque eu considero o Túlio meu bruxão, assim. Aí eu falei, nossa, voltar a dançar. Tipo, tinha mais de, sei lá, tinha uns 10 anos que eu não dançava, 8 anos, sei lá. Falei, nossa, tem uns 8 anos que eu não danço mais, né? Que eu nunca mais fiz parte de grupo, nem, enfim, nunca mais fiz aula, nem nada disso. E não tinha como hábito mais dançar. E aquilo ficou assim na minha cabeça. Eu falei, cara, eu preciso dançar. E aí o universo é incrível, né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas da vida é a arte dos encontros, né? Como que as coisas se encaixam de repente e acontecem os encontros. E aí eu fui para um grupo de mulheres, a Luana tava lá, Luana Medeiros, e aí eu fui dançar com a Luana, descobri que ela dava aula e tal, fui dançar com ela, e ela era consteladora também, fui fazer esse trabalho com ela, foi incrível.
E aí era um trabalho de dança do sagrado ventre, né, que é o nome da técnica que ela criou, que envolvia dança de matriz africana, com dança do ventre, com dança indiana e tal. Então foi uma coisa muito legal, porque meu quadril tava muito rígido, muito rígido. Imagina, né, o medo de qualquer espaço de fluidez, assim. Então foi muito legal que aí eu entendi que pelo corpo eu poderia trazer e pelo corpo num lugar de fluidez, de movimentos muito mais, sabe, muito mais suaves, porque eu vinha do yoga que era muito tradicionalzão, assim, tipo pausa, muita rigidez, muita permanência, não era uma coisa mais fluida. E aí na dança eu consegui me reconectando com uma força que eu tinha esquecido totalmente. Na verdade eu não conhecia essa força, que era essa força do feminino. A força que eu conhecia do aspecto feminino da energia, tá, gente? Energia. O que eu conhecia como energia, como a força, assim, como minha força interna, era uma força muito rígida, muito yang, sabe? Muito, vamos lá, vamos atropelar todo mundo, atropelar tudo, mas vai acontecer do jeito que eu quero. E aí, nesse espaço com ela, aprendi muito sobre esses lugares. E aí eu fui estudar um pouco mais a fundo, já tinha estudado filosofia do Tantra, mas comecei a adentrar em práticas também e tal. Processos de respiração, nossa, fui fazendo um monte de coisas, porque eu entendi ali, tipo, quando eu comecei a liberar minha pele, eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, tem muita dor aqui, sabe? Tem muita dor. E fui fazer uma série de práticas corporais para me ajudar a ressignificar, e aí eu entendi o que o Túlio tinha dito, que era olhar para esse feminino e cuidar dele mesmo, sabe? Olhar para mim mesma e me cuidar num espaço de amorosidade, porque, querendo ou não, em mim tinha essa questão, assim, meio inconsciente de que o corpo tinha falhado, que o corpo não sabia, e foi um processo mesmo essa ressignificação. Eu falei sobre isso no primeiro vídeo, e isso foi muito atrelado com essa ressignificação da minha energia sexual, porque, querendo ou não, eu quase morri a partir de um ato sexual, né? Então foi muito marcante pro meu corpo, foi muito um baque, uma associação muito clara de que, cara, prazer vai dar ruim, entendeu? E aí eu fui mostrando pro meu corpo aos poucos, né? Mostrando pra mim, mostrando aos pouquinhos que, nossa, olha só, dá pra ir por outros caminhos, dá pra ser de outro jeito, não é perigoso e tal. Tá tudo bem perder o controle às vezes, né? Especialmente com esses movimentos de me permitir a libido. Então eu fiquei algum tempo depois, né? Eu era casada e aí eu me separei. Mas enquanto eu tava casada ainda tinha essa questão da libido, que não tinha libido, e depois que eu me separei também não tinha. E tipo assim, falei, uai, que é isso? E aí eu fui fazendo esse trabalho de me resgatar, né? E é muito interessante isso, porque me resgatar foi vivenciar a minha corporeidade, assim, ainda, né? Eu percebo cada vez mais que eu adentro nas minhas sensações e nesse processo eu consigo ressignificar mais essa história e consigo falar com vocês sem estar desesperada porque eu posso morrer a qualquer momento, né? Que é uma outra coisa que eu vou falar pra vocês depois, porque é muito paradoxal essa conversa de quem passa por isso, e é muito legal ver que outras pessoas que passaram por isso também sentem mais ou menos a mesma coisa. Então eu fui trabalhar a minha pelve, essa mobilidade pelve, fui estudar assoalho pélvico, e aí eu fui fazer uma especialização de yoga, que era com a Anne Sobota, maravilhosa, e aí eu conheci o Yin Yoga, e na mesma curso, aquelas coisas assim, sabe, os encontros que eu falei? Pois é. Aí eu fui fazer uma vivência, né, uma formação que era um formato de retiro. Foi a primeira vez que eu viajei sozinha depois da quase morte. Então tinha uma série de questões, era um lugar que não pegava celular e tal. E eu, uau, vamos lá, né, tipo, porque vamos com medo mesmo. Medo tinha, né. E foi incrível, assim, um grupo de mulheres, exatamente na proposta que eu tava, né, minha proposta pessoal, assim, de me investigar e de trazer esse feminino, trazer um quentinho pro coração, assim, de tipo, cara, o feminino é forte pra caramba pela fluidez, sabe? Exatamente por esse espaço, por essa permissão e essa entrega,
É, é foda, é foda. Não à toa eu trabalho com isso hoje, né? Claro que não existe yin sem yang e tal, mas esse trabalho de resgatar esse yin num lugar de cuidado foi muito bonito. E claro que foi meu yang também, ainda tô aí nessa ressignificação, mas também tô cuidando desse yang com essa amorosidade, né? Então, encontrei o espaço do yoga, que era um yoga mais fluido, mas na vivência da Anne, tinha uma vivência de Feldenkrais. E eu lembro perfeitamente de tudo, assim, pra mim é um marco na minha vida. Que era uma ATM, era tipo uma gota, né? ATM que a gente chama, o nome da prática de Feldenkrais. E aí a coisa era só deslizar a mão na outra e vir deslizando, assim, de olhos fechados. E aí era assim, né? E eu lembro que eu sentia um prazer tão gigantesco em me sentir, assim, que não era, entendeu? Não era ele não era clitoriano, ele não era sexual no sentido, entendeu? Ele era sexual porque ele era da existência, era tipo, putz, cara, olha as minhas veias, sabe? Tipo, eu fiquei um tempão sem ver veias. Hoje eu olho pra minha mão e falo, uau, tem veias, sabe? Tipo, uau, tipo, nossa, olha esse contorno, sabe? E aí eu comecei a fazer essa investigação de um outro lugar. E o Feldenkrais me trouxe muito, muito isso. Essa intimidade de um lugar outro, que não era como o Tantra, que não era como o Yoga, era uma intimidade de um jeito sutil e profundo e que envolvia muita amorosidade, assim, muita amorosidade. Então, não à toa, agora eu tô fazendo a formação e tal, e tô mega envolvida com o Núcleo Feldenkrais, porque pra mim foi uma avalanche, assim, de descobertas, abrir essa possibilidade de me sentir num espaço não racional, num espaço de ir pra sensação. Então, eu percebia que às vezes, por exemplo, nos exercícios de tantra e tudo mais, e até mesmo em algumas, eu já trabalhava com essa questão da voz, né, minha primeira formação em fono, então eu fazia um pouco essa associação, comecei a fazer algumas investigações de orgasmo sustentado, né, o orgasmo de platô com emissão vocal, como é que era na experiência do corpo e tudo mais, mas isso era um lugar muito ainda de elaboração teórica, e o Feldenkrais me trouxe muito lugar de tipo, do gostosinho, da existência, sabe? Porque durante algum tempo eu percebo que, por exemplo, essa falta de libido para a relação sexual desse começo, que tinha a ver com tudo que tinha acontecido, obviamente, mas tinha também uma falta de libido pela própria vida, porque eu me senti muito bem no mundo espiritual, assim, sei lá, é o que eu chamo de mundo espiritual. Foi muito bom, assim, e aí quando eu voltei pro corpo foi meio assim, oh God, tipo, é isso mesmo, galera, sabe? Tipo, voltei, e aí eu voltei pra um corpo que não respondia mais e tudo mais, sabe? Então, foi um processo de reconstrução, de um lugar de amorosidade e da conexão, que é uma coisa que eles falam muito, né? Que o Hans Machado, a Gabi Delia, o Fabiano Gonçalves do Núcleo Feldenkrais falam bastante, que é esse lugar de você se conectar com a vida em você, assim. Pra mim, foi a coisa mais forte e não à toa eu trabalho com isso hoje. Eu realmente acredito que fazer as pazes comigo, cultivar esse espaço de amorosidade dentro de mim, foi o maior presente que eu poderia me dar, assim. Pra mim, eu acho assim, eu até fico assim, né? Porque eu falo, cara, essa existência já tá foda, assim, porque foi um espaço que eu conquistei dentro de mim, que ninguém nunca me falou sobre ele, sobre a possibilidade de existir esse lugar de você estar gostoso dentro de você e fazendo as coisas num lugar de, sabe, de amorosidade, de fluidez e não num espaço de rigidez, que sempre foi meu modus operandi, né? Um lugar de tem que ser assim, não, tal, tudo muito rígido. E meio que brincar com a existência, sabe? Trazer essa leveza, eu acho que é uma dádiva e é uma possibilidade que todo mundo tem, né? Então, essa usina que é
esse centro criativo e tudo mais, ele tá aí disponível para todo mundo. E é isso que eu acho lindo, assim, eu não precisei ir não sei aonde, tomar um remédio para receber e tal, sabe? Aquilo ali tava em mim. E aí foi estabelecer um diálogo muito amoroso com o meu corpo de tipo, cara, ao invés de você fez isso comigo, né? O corpo fora de mim, que era a relação que eu tinha antes da quase morte, para um lugar de cara, a gente passou por uns rolê barra pesada, bicho. E agora a gente vai tomar muito cuidado, a forma como a gente se toca, a forma como a gente, sabe, quem vai tocar a gente, como vai tocar a gente e, né, o que a gente vai fazer aqui, nós, enquanto existência, e não fora de mim, né? Você, corpo, falhou. Então, um pouco essa construção. E é isso. Eu acho que esse é o maior presente que a gente pode dar pra gente e pra humanidade, é a gente se resgatar desses espaços sombrios e rígidos e encontrar essa autenticidade, sabe? Essa linguagem única que cada pessoa tem. Isso é muito especial, é muito especial. É isso, gente. Que te conecte de alguma forma com a amorosidade em você.